cansado de fazer eternas promessas de que você vai se alimentar melhor. E na hora H, você acaba perdendo toda a sua promessa e metendo o pé na jaca? E aliás, há quanto tempo isso ocorre? Será que isso aconteceu só ontem, nesse final de semana? Ou já vem acontecendo há 5, 10, 15 anos? E você se esforça muito e não consegue mudar. Mas se você não fizer nada, vai acontecer amanhã, depois, daqui 5 anos. Se você não aguenta mais viver assim, quer eliminar a compulsão da sua vida, fica comigo até o final desse vídeo. Milhares de pessoas hoje sofrem com a compulsão alimentar. E as pessoas acreditam que ter compulsão alimentar é só comer um prato de comida a mais. No fundo, ter compulsão alimentar é comer nem que seja 1 grama a mais do que aquilo que você precisa. O mais interessante é que existe uma inteligência no seu corpo, uma inteligência fisiológica que diz quando você está saciado. E quando as suas emoções estão equilibradas, essa inteligência é extremamente assertiva. Porém, quando as emoções estão desequilibradas, você não tem o mínimo controle da sua alimentação. E se você então já tentou comer melhor, eliminar o açúcar da sua vida, tentou viver os desafios, ter o abdominal tanquinho e prometer que você ia comer certo e não conseguiu, você sabe que a alimentação e a compulsão alimentar, elas andam juntas, diretamente associadas com as suas emoções. E quanto mais equilibradas suas emoções estão, mais fácil fica de controlar sua alimentação. E quanto menos equilibrada as suas emoções estão, mais você vai ficar suscetível a momentos compulsivos ou uma compulsão alimentar severa. E se você então quer saber como que funciona a compulsão, qual é a relação com as suas emoções e a relação com a ansiedade, cara, fica comigo até o final desse vídeo, curte, compartilha, deixa o seu comentário, porque a sua opinião é muito importante aqui nesse canal. Diariamente eu recebo no meu consultório pessoas que já tentaram de tudo para se alimentar de forma mais natural e equilibrada. Tentaram de tudo para vencer a compulsão, mas no fundo elas nunca conseguiram. Isso porque nossas emoções estão diretamente ligadas à maneira com que nós nos alimentamos. E é por isso que a grande maioria das pessoas no mundo não sofrem de uma alimentação desequilibrada às 6 da manhã. Elas acordam tão anestesiadas, tão tranquilas, pacatas, tão calmas, que elas comem de forma equilibrada, natural, sem ter que controlar. O cérebro dela, o corpo delas, não pede churros, não pede chocolate, não pede um pastel. Ela come o que tem na mão. Muitas vezes nem come ou nem sente vontade de comer. E às vezes come só para não passar fome. O fato é que esse mesmo cenário não existe depois do almoço ou lá pelas 18 horas. Momentos em que houve um acúmulo excessivo de emoções, traumas, processos emocionais, um acúmulo onde você vai virando quase uma panela de pressão. E que às 18 horas parece que você é um vulcão em erupção ou uma panela de pressão pronta a explodir. E o que de fato as pessoas ignoram é que a compulsão alimentar não é um sintoma de todos os ansiosos, mas ela está diretamente ligada com a ansiedade. E muitas pessoas ansiosas não precisam ter sempre momentos compulsivos, mas sim sofrem com momentos de compulsão alimentar, por conta da ansiedade. O fato é que a nossa alimentação, a forma como a gente busca o alimento, está diretamente ligado com as emoções. E, de fato, a alimentação, desde a nossa infância, carrega um significado de prazer, bem-estar, um significado de proteção. Pensa, uma das primeiras coisas que você fez na vida foi se alimentar. E para a grande maioria das pessoas, no local mais seguro, que era o TT da mamãe. E no decorrer da nossa vida, o que aconteceu
é que repetidamente tivemos estímulos de sobrevivência, estímulos de bem-estar, de saúde associados à alimentação. Eu lembro bem de um momento onde a minha filha tinha perdido peso e ela estava apenas com 2 meses de vida. E quando ela voltou a ganhar peso e ela pegou o seio materno para mamar, o que aconteceu? Que ela chegou 1 quilo mais pesada na médica, a médica fez assim: isso, parabéns, agora você está forte. E aí pode ter sido o primeiro gatilho de milhares de pessoas que passaram por cenários semelhantes, onde ativou a associação da alimentação, da compulsão alimentar com a sobrevivência, com bons sentimentos e boas sensações. O que de fato precisamos entender é que apenas decidir comer de forma saudável, apenas decidir de forma racional que você quer mudar a sua alimentação, que você quer ter uma alimentação ultra saudável, que você não quer comer açúcar, que você não quer comer gordura trans, que você quer comer só o suficiente, não vai mudar o seu jogo, não vai mudar a sua vida. Isso porque existem anos e anos de repetições e emoções associadas com tudo que você comeu. Um dos exemplos que eu dou é a pessoa que tenta parar de comer chocolate ou açúcar. Ela até vai no nutricionista, no nutrólogo, ela vai nos médicos mais renomados. E ela senta na frente de um médico, ela senta na frente de um especialista. E esse especialista fala: olha, dona fulana, você precisa parar de comer açúcar, você precisa parar de comer chocolate. E racionalmente, lá na mente racional dessa pessoa, ela sabe que isso é verdade, ela já sabe disso. Mas naquele momento que o médico, a nutricionista, o especialista fala: não coma chocolate, não coma açúcar, é como se o seu cérebro fizesse cri, cri, cri. O que de fato acontece é que o arquivo gravado, as emoções associadas com chocolate, com açúcar, são tão grandes como anos e anos de acúmulo, que quando aquela informação entra na sua mente, ela não tem peso emocional nenhum. Outro exemplo disso são aqueles anúncios, aquelas fotos no maço de cigarro. Por mais que sejam aterrorizantes, o peso emocional associado ao cigarro é tão grande que aqueles fatos, mesmo que sejam reais, não entram e não acessam a nossa mente subconsciente. E da mesma maneira que aquelas fotos aterrorizantes não faz uma pessoa parar de fumar, o pedido do seu médico, o alerta do seu médico, todo o alarde da sociedade não faz as pessoas se alimentarem melhor ou pararem de comer o junk food ou simplesmente comer mais do que precisam. E isso por quê? De alguma forma, tudo que a gente associou com comida tem um peso emocional. E isso vai sendo acumulado por anos e anos e anos e anos. Então imagine o seguinte cenário. Imagina você na barriga da sua mamãe. E em algum momento da gestação, a mamãe está muito triste, ela está preocupada, ela está angustiada, ela não se sente capaz. Ela está no fundo do poço. Ela vai lá e come aquele chocolate. Naquele momento, para tudo. É como se o seu cérebro estivesse sendo inundado de bons hormônios, de hormônios simplesmente extraordinários. Eu faço uma metáfora, é como se no seu cérebro estivesse ocorrendo algo como o Réveillon em Copacabana. Aquele chuva de fogos de artifício, o seu cérebro se ilumina e ali fica gravado na sua mente como uma verdade absoluta, como uma tatuagem, uma programação que diz que sempre que a mamãe está mal, ela come um chocolate, ela come 2, ela tem uma compulsão e ela se sente automaticamente bem. Ela tem uma enxurrada de endorfina e de hormônios de bem-estar. E dessa forma, isso é repetido durante toda a gestação. E quando esse bebezinho, você e eu, saímos da barriga da mamãe, o que acontece é que aquele caminho neural, aquele programa, aquela programação é tão forte que ela só precisa de mais um estímulo para ser totalmente ativada. E por isso que naquele momento onde você acordou,
você foi acumulando um monte de problemas, dúvidas, dores. Você não conseguiu vender, você chegou atrasado, você foi repreendida pelo seu chefe, você teve um problema com seu marido, com seu filho, um problema pessoal. O que acontece é que isso vai ficando acumulado, ao ponto que a sua mente entre num estado de luta ou fuga, buscando uma solução. E a solução mais rápida para sua mente é aquela que está embaixo do seu nariz, é aquela que te acompanha do primeiro momento da sua vida, dentro da barriga da mamãe. Que te acompanhou logo depois, quando você saiu da barriga da mamãe e pegou o TT, se alimentou bem, num momento de muito carinho e afeto e, sobretudo, com muita segurança. E assim, a sua mente, nesse momento de desespero, a sua mente, nesse momento de angústia, na procura por uma solução, ela acha instantaneamente com aquilo que está dentro do seu armário. E olha só, para a grande maioria das pessoas, não adianta você não ter o açúcar ou o chocolate na sua casa, dentro do armário. Porque, de fato, na hora H, na hora que a compulsão explode, você dá um jeito de ir até o supermercado, você vai dar um jeito de arranjar algo muito calórico e comer além do que você precisa. Sim, a sua mente está agindo de forma a fugir daquela emoção negativa e dar um alívio e um alento, uma calma, um sossego imediato. E assim, os anos vão passando e por mais que você diga e prometa na frente do espelho que tudo vai mudar, que você é outra pessoa, você vai lá, repetidamente, ano a ano, pula 7 ondinhas, faz aquela promessa linda, vai nos melhores médicos, toma os melhores remédios, toma o Ozempic. E o fato que acontece é que na hora H, a sua mente e a sua velha programação vai vencer sempre. E por mais que você se esforce, não vai mudar. E calma, você não é o culpado. A culpa disso tudo é da sua programação e do acúmulo que isso causa na nossa vida. E, sobretudo, da forma como a nossa mente foi programada para agir. Porque, de fato, se ela foi programada para agir assim, isso pode ser reprogramado. E da mesma maneira que algumas pessoas, na hora que estão sofrendo com esses gatilhos emocionais, elas treinam, elas fazem meditação, elas respiram, elas vão correr. Você também pode reprogramar a sua vida, a sua mente, para que na hora H você lide melhor com todo esse estresse e com toda essa emoção. E é exatamente isso que nós fazemos com a hipnoterapia. Eu já passei por isso. E muitos dos meus pacientes. Eu, na minha juventude, era um garoto com sobrepeso e muito compulsivo. Eu lembro de uma vez em que uma antiga namorada me convidou para assistir um filme. E chegando na locadora para a gente alugar o filme, na locadora, faz tempo. E chegando na locadora para a gente alugar o filme, ela teve a surpreendente ideia de pegar uma caixa de bombom e colocar na cesta. E quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, uma ótima ideia. Eu fui lá e peguei mais uma caixa de bombom. E ela olhou para mim e falou, mas por que você está fazendo isso? E eu disse, fica tranquila, confia em mim. Se você não comer a sua, eu como a minha e a sua. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comi uma caixa e meia de bombom em apenas 3 a 4 horas de filme. O fato é, então, que quando eu entendi que os meus traumas, a minha programação mental, estava criando aquela compulsão, aquele exagero por chocolate, que não foi uma vez só, não, foram anos e anos. Eu já cheguei a tomar ponto no dedo e na boca por conta de ser chocolatra, por conta de uma compulsão desequilibrada por chocolate. Quando eu entendi que tudo isso era fruto da minha programação do passado, eu tratei minha mente. E nas minhas terapias, o que aconteceu? Eu acessei momentos da minha infância onde eu não lembrava. Momentos que tinham associação com chocolate, prazer e bem-estar. E um alívio de toda aquela emoção negativa e da ansiedade que me corroía por dentro. E quando eu tratei tudo isso, o que aconteceu é que a minha mente mudou. E hoje, então, eu não tenho mais aquele desejo, aquela necessidade descontrolada, tanto do chocolate, quanto de qualquer outro tipo de doce. Hoje, eu estou no controle das minhas emoções. E por isso é muito mais fácil eu manter o peso adequado, mas, sobretudo, eu manter a minha mente no controle. E assim foi com muitos outros pacientes que
carregavam compulsões alimentares, sobrepeso e muito desequilíbrio em todo o ciclo alimentar. Quando eles trataram as suas mentes, eles acessaram os traumas do passado, eles conseguiram mudar tudo isso. E mudando todo esse desequilíbrio emocional, eles mudaram também a sua alimentação. E quando eu falo então para as pessoas que com a hipnoterapia as pessoas podem emagrecer sem ter que fazer dieta, as pessoas me perguntam, mas Samuel, eu vou emagrecer comendo pizza e tomando milkshake? E aí que é o grande fato. Você só tem o desejo desequilibrado por esse tipo de alimentação quando já existe uma emoção desequilibrada. Quando você está zen, na paz, com muito bem-estar, muito equilibrado, nada desse tipo de comida gera bem-estar ou desejo. Quando você está equilibrado, você quer uma alimentação saudável e equilibrada. E a comida normalmente sobra no prato. O fato é que quando você equilibra a sua mente, você não precisa controlar o que você come, porque no fundo a alimentação é intuitiva. E quem define o que você come não é a sua mente racional, e sim a sua mente emocional. Portanto, com a hipnoterapia nós conseguimos remodelar essa programação e criar o novo hábito que você quiser na sua vida, vencendo a ansiedade e a compulsão alimentar. E se você se reconheceu nesse vídeo e gostou desse conteúdo, compartilha com o máximo de pessoas e não perde tempo. Clica no link aqui na descrição do vídeo para já agendar a sua sessão inicial. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho, deixar o seu like, o seu comentário, porque a sua opinião é muito importante para o nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.